Muito boa tarde, meus caríssimos alunos. Nesta aula de hoje, né, o que nós chamamos de vídeo correção. Nós deixamos uma atividade na aula passada e nós vamos aproveitar esse tempo e esse espaço aqui agora para fazer essa correção. Foram 5 questões envolvendo o conteúdo arte muralista, sendo que agora nós vamos responder aquele questionário aqui para que você possa fazer as adequações no seu caderno. A primeira questão pergunta o que foi o movimento muralista. O movimento muralista foi um movimento que nós podemos dizer ao mesmo tempo artístico e político, né? Que surgiu no México ali por volta de 1910 por conta da Revolução Mexicana, tá? Os artistas, através da arte de mural, eles conseguiam chamar a atenção da população mexicana para questões de natureza local da sua sociedade. Então foi um movimento muito importante, né, dentro desse contexto de reformulação social, naquele contexto de evolução social que se encontrava a sociedade mexicana no início do século XX. A segunda questão pergunta qual a principal marca do movimento muralista. Esse foi um movimento muito importante, meus queridos, porque nós podemos dizer que a principal marca desse movimento foi justamente a capacidade de interação social e política, né? Em que os artistas, ao levar a arte até o povo, na realidade eles estavam levando ali também uma mensagem de otimismo, uma mensagem de solidariedade, não somente em relação à sociedade, mas em relação à humanidade como um todo. Então essa capacidade de interação social e política entre o artista e o povo, né, é a principal marca do movimento muralista. Bom, a terceira questão pergunta qual era a situação do México antes da Revolução de 1910, a Revolução Mexicana. Se nós formos observar, a sociedade mexicana que se estabeleceu no México antes de 1910 era uma sociedade controlada por uma elite agrária que permaneceu durante muito tempo no poder e ao longo do tempo que permaneceu no poder foi tomando decisões políticas que aumentava cada vez mais as diferenças sociais dentro da sociedade mexicana. Essa situação, que já era gritante, ela se agrava ainda mais no final do século XIX, quando sobe ao poder um camarada chamado Porfírio Dias. O Porfírio Dias, que vai permanecer durante 30 anos no poder, justamente vai se manter por meio de fraudes, né? Porque ele vai fazer as eleições sempre que chega a época, mas ele vai fraudar as eleições e vai continuar no poder. Em 1910, quando ele é novamente eleito, né, o candidato derrotado, Francisco Madero, vai alegar justamente que ele utilizou fraudes para poder se eleger. E aí vai encabeçar um movimento, né, que vai derrubar ou que vai impedir que o Porfírio Dias continue à frente no poder. O Francisco Madero, ele vai, na realidade, assumir o governo com a bandeira de fazer a reforma agrária, mas vai se tornar uma grande decepção para os mexicanos, porque ele não vai cumprir a promessa. Então, estamos aí dentro do contexto da Revolução Mexicana. A quarta questão pergunta qual a principal consequência da Revolução Mexicana para o movimento muralista. Bom, vamos por partes. A Revolução Mexicana ela serviu de inspiração para os artistas a expressarem seus pensamentos críticos. Por isso mesmo, nós vamos ver que nessas manifestações artísticas daquela época, se falava muito daquilo que se vivia dentro do México, tá certo? Então essa arte, esse tipo de arte acabava manifestando as ações de um povo que carregava um forte sentimento de liberdade. Então essa arte ela era uma arte crítica, tá? Que foi bastante utilizada naquela época, com uma conotação política, inclusive, dentro do contexto da Revolução Mexicana. E a quinta questão pergunta quais eram os 3 principais artistas muralistas mexicanos. Bom, os 3 principais, ou os 3 grandes, né, como eram chamados, sem dúvida nenhuma foi o Diogo Rivera, foi o José Orozco e o David Siqueira, né, que entraram para a história como um dos maiores expoentes, né, da arte muralista
mexicana.